Seja bem-vindo a mais um podcast Beauty Talk. E hoje eu tô aqui com uma mulher muito especial. Todas as mulheres que eu recebo aqui são muito especiais, né? Mas essa aqui veio para quebrar todas as nossas crenças limitantes. Ela é a Angélica Monique, gente. Qual que é o seu Instagram, meu amor, pra gente colocar aqui, ó? Eu, Angélica Monique. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Agradeço muito essa Prazer oportunidade é nosso. incrível. Vamos falar aí sobre crenças, né? O que limita a gente de evoluir, de crescer, de se desenvolver. Acho que vai ajudar muitas pessoas. Para início, né? O início de tudo aqui. Me conta a sua história. Como que você entrou nessa área? Porque você era TI. da TI. Uhum. Como Analista que foi, de né? sistemas. Analista de sistemas, gente. Nessa caminhada Essa transição aí de carreira. Nessa caminhada de corporativo, da área corporativa, né? Mudei de cidade, né? Para implementar site, né? Nessa área. Uhum. Só que nisso, especificamente, fiquei doente, né? Eu tive um câncer. E nesse momento do câncer, o que eu voltei para mim? Foi o momento que eu olhei e falei, bom, câncer, ele necessariamente é alguma coisa que está relacionado às emoções que não estão dissolvidas, que não estão sendo bem... É aquilo, né? A gente pega um tapete, bota tudo debaixo do tapete, aí a gente tá andando, tá aquele calombo em cima do sofá, né? A gente, assim, na sala, e a gente tá achando que tá tudo bem, e não tá. A gente tá deixando tudo para debaixo do tapete, achando que tá tudo certo. E eu fui justamente atrás de poder entender o que estava causando. Por quê? Porque quando eu descobri o câncer, ele já estava avançado porque eu estava trabalhando alucinadamente, eu não tinha tempo para, sabe? Eu não tinha tempo para tirar férias, eu não tinha tempo para descansar como? Era o que o pessoal falava, não, mas a gente chega, a senhora já tá, a gente vai embora, a senhora já tá, dorme aqui. Eu falei, não, eu tenho casa. Não, mas a senhora tá em Salvador, né, curtir a praia. Eu falei, já, deixa eu só focar nisso. E aquele foco excessivo no trabalho, aquela coisa, então você vai se deixando para depois. E foi o momento, é como se o corpo falasse, oi, para você estar aqui, você precisa de mim, você precisa cuidar de mim. Sim. E foi quando eu mergulhei, né, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, que todo mundo fala autoconhecimento, fica muito batido essa palavra, principalmente hoje em dia, mas é isso. Sim. É se conhecer e entender que é desenvolvimento, é a hora que a gente sai do que a gente está envolvido. Sim. Tudo, a gente vai se envolvendo, se encalacrando, se enrolando, se entrelaçando de um jeito, e a gente não sabe, é aquele colar que a gente dá o nó de pé, já não sabe nem como desfazer. Então, sim, o desenvolvimento é quando a gente consegue enxergar os nós que a gente saiu dando na nossa vida. E aí eu comecei, busquei para mim, estudar sobre justamente crenças limitantes. Falei, em alguma coisa, eu falei, crenças limitantes. Bom, o que está me limitando? Está limitando minha saúde, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu já tinha recebido alguns livros de metafísica, eu estudando, eu falei, nossa mente, ela é uma impressora 3D. Tudo que a gente pensa, a gente materializa. Mesmo que a gente não entenda que a gente cria. Porque muitas vezes, como o nosso pensamento ele é muito rápido, a gente tem a impressão de falar, não, eu não criei. A meleca que eu estou vivendo, jamais, não criei nada disso não. O problema é que a gente aprendeu eu uso principalmente por mim, para mim eu acho que eu sou o meu maior case de sucesso, porque se está funcionando, os resultados falam a verdade. Sim. Os resultados, eles são o nosso melhor feedback. Se você olha o seu resultado e você vai entender se você está caminhando ou não. Uhum. E eu comecei a olhar para mim. E eu falei, bom, é isso. Se eu estou vendo que as coisas não estão caminhando e o problema é porque eu não estou digerindo, ou melhor, eu estou engolindo, né? Engolindo as emoções. Exatamente, né? Tudo, escondendo. Falei, uma hora estraga, apodrece, estraga tudo. E é isso, a hora que você entende que a mente, ela cria tudo isso, a gente começa a estar mais presente. Então, quer dizer, qual é o maior ganho? É entender o que é estar presente. E o que é estar presente? Começar a observar, nada de uma maneira exagerada, mas é você estar atenta a tudo que você está pensando, como você está agindo, o que você está falando. Por quê? Porque o que nós falamos, que é um comportamento, ele é resultado de um sentimento, que é resultado de um pensamento. E a crença, ela é um pensamento, uma convicção que a gente tem. É uma certeza tão absoluta. E essa crença vem da onde? Ela, muitas vezes, ou melhor,
praticamente, a maioria, vamos dizer, 80%, 90% delas vem da nossa infância, nos nossos primeiros anos. Por quê? Porque é onde nós fomos criados. Então, Tem nós uma idade replicamos. assim, de tantos? Não, é porque normalmente Infância. é infância. Por quê? Porque ela se fortalece, porque é uma repetição. Sim. Por que um pensamento se torna uma convicção? Porque ele é tão repetido e é tão internalizado, né? Sim. Você tem que arrumar sua cama, você tem que arrumar sua cama. Porque quem não arruma a cama é relaxado. Porque dali a pouco você tá naquilo que... Você faz um automático. Porque eu arrumo, eu já levanto, a primeira coisa que eu faço, eu já estico minha cama. Porque eu não sou relaxada. Entendi. Aí você fala, que bobagem. É isso. Quando nós somos pequenos, nós somos treinados pelos nossos pais. São as crenças familiares que, naturalmente, os pais repassam, como os nossos avós repassaram para os nossos pais e foram criando. Pensa que são famílias diferentes, aí eles juntam, fundem aquelas crenças, ainda criam mais algumas para bagunçar a cabeça de todo mundo. Eu sou mãe, então tive a minha parte também, baguncei a dos meus filhos. E é isso vai seguindo, isso é natural, isso acontece. E aí existem as crenças baseadas nos traumas de situações que ocorreram, vamos dizer assim, na escola mesmo, sabe? É alguma, vamos dizer, as pessoas têm medo de se expor. Muitas vezes é o caso de uma professora, na minha época, né? Aí existia muita arruição oral. E, né, colégio padre, aquela coisa toda. Sim. Chamava lá na frente. Se você erra. Além de você levar uma chamada, fora, né, todo mundo rindo, aquela coisa toda. O jeito que os professores lidavam era, vamos dizer assim, eles eram muito duros. Então, o que acontece? Você faz de tudo para não errar. Então, o que você vai permeando? A infância faz você entender, interpretar com a sua maturidade da idade, interpretar que aquele fato, além de ser ruim, se expor é ruim, você não pode errar. Você imagina o que é isso para uma pessoa adulta. Nossa. É aquela pessoa que ela deixa de caminhar, as oportunidades aparecem. Ela paralisa. E ela paralisa. O medo paralisa a gente. O medo de errar é tão absurdo, por quê? Porque se você, numa sessão de criança, hora que você pergunta, não, mas você pode errar? Não, claro. Ninguém gosta, claro, ninguém gosta. Sim. Mas é porque a gente entende que erro é algo péssimo. Ruim, né? Ruim. E não é. Não é porque, na verdade, é uma mudança, é uma ressignificação do que é aquilo. Só que isso você só faz quando você é adulto. Quando você entende, fala, opa, tem alguma coisa que está me paralisando, está me limitando. Sim. Por exemplo, errar é algo que eu não me permito fazer. Porque todas as vezes que eu erro, eu deixo todo mundo chateado. Né? Olha o que remete. Ou deixo chateado, ou então eu vou passar uma vergonha, eu não quero, sabe? Já teve casos de pessoas que a professora lá no meio, ela fez xixi nas calças, aquela coisa. Sim. Por quê? Porque é criança, é normal, óbvio. Ela vai reagir. Então, ela não quer passar por aquilo de novo. É a mente, que eu digo que ela é quase um gremlinzinho, né? Ela tá ali, o que ela tá fazendo? Ela não tá jogando contra. Ela joga ao nosso favor. Ela tá ali tentando proteger a gente. Sim. Só que ela alerta aquilo e fala, se expor é perigoso, faz mal. Então, o ideal é que você não fale. Aí você fala, entendi. Aí ela fala, então fica quieta. Aquilo que chamaram você para fazer, não, bobagem, não é isso não, deixa quieto. Não, faz de outro jeito, você vai ter outra solução. Ela está ali o tempo todo te protegendo. Sim. Só que é como se fosse, né? Protegendo. Para ela entende que está protegendo. Só que a mente, ela lida com fatos passados. O retrovisor. E a gente olha para um para-brisa enorme, que é, vamos dizer, que a gente está dirigindo, é exatamente isso. Então, muitas vezes, a hora que a gente consegue, porque isso é a medida que a gente começa a ficar presente nos nossos pensamentos. Sim. Você entende que de novo, é o autoconhecimento para você falar, o que é que eu estou pensando? Por que eu não estou indo adiante? Porque eu tenho medo de... mas por que você tem medo? Eu tenho medo porque eu já passei por diversas situações, por traumas, ou quando eu cheguei em casa com a nota baixa, ou quando aconteceu alguma coisa, eu fui me apresentar e eu não consegui me apresentar, depois eu ainda apanhei chegando em casa. Tem situações extremamente complicadas e tem coisas simples, e mesmo assim, pelo fato da criança muito observar o pai e a mãe, é que nem até os bichinhos que estão ali o tempo todo observando a gente. As crianças também estão observando. Sim, e aí ela vê o pai falando alguma coisa para a mãe, e ela fala, entendi, é assim. Só que ele entendeu com a cabecinha de criança. Então ela vai criando todo um mecanismo de defesa e fala,
eu não quero passar pelo que minha mãe está passando, pelo que meu pai está passando. Então, eu já vou me resguardar. E você vai criando limitações, na verdade, moldes, regras, para você poder conviver. Só que você levanta tantas regras, tantas, que de repente você começa a ver que não vai. E o que acontece? Muitas vezes você atende pessoas, mesmo no corporativo, todo mundo fala. Mas quando você atende as pessoas, você trata só coisas pessoais, as crenças pessoais. As crenças, elas são pessoais porque são nossas. Uhum. E elas refletem no profissional. Então, quando fala, não, mas é porque eu sempre trabalhei muito, muito bem, mas eu não estou conseguindo me desenvolver mais, né? O descarrilamento que eles falam, né, da carreira, o profissional, ele foi, chegou lá, bom, parou. Estagnou. E aí estagnou e não consegue mais sair. Uhum. E não deixa. E é crença pessoal, a hora que você vai trabalhar. Geralmente, que tipo de crenças? Porque aqui a gente está falando para um público extenso, enfim, não é só para a área da beleza, Sim. né? Mas da minha área eu vejo que tem muito isso, porque eu ministro cursos e muitas alunas falam, não, mas teve até uma época que eu tinha uma equipe e aí a minha equipe falava assim, Pri, mas quando quiserem ser atendidas aqui na clínica, vão querer ser atendidas por você, não por mim. Uhum. E eu acho que isso é uma crença limitante. Não merecimento. De não merecimento, né? E eu falo assim, não é só porque eu sou... O nome da clínica tem o meu nome, que não vão querer fazer com vocês, Sim. de forma alguma. Porque eu falo que as pessoas se identificam com algumas e com outras não. Sim. Então, às vezes, pode ser o melhor profissional, olhar pra você e não querer fazer com você, Sim. entendeu? Querer fazer com o outro. Frequência, né? Exatamente. Então, era mais ou menos o que eu passava para elas, assim. Sim. Mas isso, então, reflete o merecimento. Isso é merecimento, isso é crença de alto valor. Aí quando fala, a Angélica é especialista em crenças e mentalidade. Por quê? Porque a nossa mentalidade ela é baseada nas nossas convicções. Uhum. E qual é a crença central? É o nosso alto valor, é a maneira que a gente se enxerga. E a gente tem uma lente para isso. Então, a gente vê o mundo através dessa lente. Uhum. Se a nossa lente é verde, então a gente vê o mundo todo esverdeado. Se a nossa lente é mais rosinha, todo... E é isso que acontece. A gente tem pra gente, a gente toma pra gente que as pessoas estão pensando exatamente o que a gente pensa. Não, mas não... Porque no fundo, não, mas o que eu tenho para falar? O que eu tenho para dar? Não, mas você, não é isso. Quantas vezes nós falamos, você é excelente, você faz um trabalho incrível, todo mundo gosta muito, olha o feedback, a pessoa não consegue nem receber um elogio. Por quê? Porque ela não se sente merecedora. Porque o alto valor dela está completo, a autoimagem dela. Você, quando recebe um elogio, né? E ela não consegue receber. Não, que isso, né? Não fala. Obrigada. Né? Obrigada. Mas é isso. Mas se eu receber, a pessoa vai estar achando. Que eu tô me achando. Tô me achando que eu sou, né, prepotente. E não é isso. Uma coisa é. A pessoa tá. O que ela tá fazendo? Ela tá sendo um espelho seu. Ela tá apenas confirmando, ela tá refletindo o que você já tá vendo. Então você agradece, satisfeita. Né? Poxa, obrigada. Por quê? Porque é isso. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas estão no esforço colaborativo de mostrar pra gente quais são as nossas crenças, as situações e as pessoas. Então, até quando nós estamos vivendo determinadas situações, nunca é pessoal, porque todo mundo tem um monte de crenças ali, tanto fortalecedoras quanto limitantes. Porque se não tivéssemos muitas fortalecedoras, a gente não estava nem aqui em pé. Sim. Então, nós temos muita fortalecedora. Mas, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente acha que o que as pessoas estão fazendo com a gente é porque é pessoal, a pessoa está perseguindo, é porque não posso. Onde eu vou, no meu trabalho, as pessoas têm inveja. Não. Ela apenas... Você atraiu pessoas... Aqui nem a vítima ao algoz. Você atraiu uma pessoa que está na mesma frequência para confirmar a sua crença, para autovalidar. É aquele ciclo. Pensamento gera o sentimento. Se eu ouvir uma vida toda que eu não faço nada direito, que tudo, né, é mal feito, não sei o quê, então eu me sinto insuficiente. Automaticamente eu faço as coisas, inconscientemente, sem perceber, eu faço de qualquer maneira mesmo. Não adianta, eu vou provar o quê para quem? Então eu já vou fazendo. Automaticamente vem alguém e fala, puxa, não fez direito, fez... E você entra nesse ciclo e você repete. A crença, ela tem
esse poder de se autovalidar. Uhum. Mas o que você vai falar? Então tô frita? Não, muito pelo contrário. Porque da hora que eu substituo uma crença limitadora por uma poderosa, fortalecedora, acabou. Ela também se autovalida. Entendi. Que é o que o que a gente estava conversando, né? Uhum. Eu sempre tive uma crença de que eu era mocinha da história. Então, independente do que Essa é a sua crença aconteça, fortalecedora, no É. caso. é isso, é muito interessante Ah. isso, porque ela é uma crença fortalecedora, só que ela no meio do caminho, por quê? Porque quando eu criei, que eu nem me lembro quando, para mim era uma excelente crença, porque eu falava, bom, Eu gostei eu sempre dessa vou, crença. não, mas é isso, Ela ela é boa, ela pra minha vida. mas sabe qual era o que Ah. tá nas entrelinhas? Ah. A mocinha se ferra, no final ela ganha. Tá, Entendeu? O que tá Entendi. ali por trás? entendi. E é isso, é uma atenção, é estar presente para o que. E muitas vezes a gente fala, as nossas crenças é pelos poros. A gente fala a crença o dia todo, a gente nem repara, porque a gente tá no automático. Mas você acha que essa sua crença te ajudou na época do câncer? Ela me ajudou. Quando me você ajudou. recebeu a notícia, foi a primeira coisa que você pensou, né? Eu falei, eu sou a mocinha da história. Então, com certeza, as coisas. Eu vou sair dessa. E mais, naquele momento foi uma hora que eu parei. Foi antes até de eu começar com o desenvolvimento, mas eu parei e falei, bom, o que eu preciso saber? Eu preciso renovar minha mente com tudo Aham. que vai me trazer esperança, que tudo vai me fortalecer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia e fui ler todos os milagres de Jesus. Todos. Uhum. E aí foi a hora que eu me deparei com uma situação incrível, que não teve nenhuma vez, nenhum milagre no Novo Testamento que ele falasse, Jesus, Senhor, me cura, ou né, a pessoa está aleijada. Ele já sabia que a pessoa está ali sem andar, né? Que queres que eu te faça? E ele perguntou para todos, o que queres que eu te faça? E ele não falou, deixa eu ver, eu acho que você eu vou, não, você depois. Não, ele falou, sim, eu quero. Todas as vezes. Ai, fiquei Então, arrepiada. aquilo, quando aquela ficha caiu para mim, porque em 60 dias eu li a Bíblia toda, porque eu tava com tempo, Aham. então eu falei, eu quero ler de história em história, eu não vou ler duas páginas, não, eu queria ler a história toda, Entendi. né? Então eu fui lendo, e aí eu chorava, falei, meu Deus, que coisa incrível. Meu marido chegava e falei, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, você não tá entendendo, por que isso aqui? E ele devia estar falando, meu Deus, que situação. Claro. Aham, claro. É que nem meus fui eu. filhos, eu ligava, porque eles ficaram em Brasília, eu ligava e falei, vocês não acreditam, deixa eu ler um pedaço aqui, ó, você tá... Aí eu comecei a contar a história. O tratamento a história você fez toda. em Salvador. Tudo em Salvador. Porque você E continuou aí, trabalhando, porque- né, amada? Claro que eu continuei trabalhando. Tive que parar, teve uma hora que eu tive que parar, Aham. mas foi até falarem, você tem que parar. Mas enquanto não, eu falei, não, eu resolvo, eu dou um jeito. Dá um jeito. Mas foi a hora que eu parei, e nisso eu fui observando que, poxa, pensa, Jesus podia virar e falar assim, não, então é isso, quero, veja. Por que Jesus vira naquela hora e fala, você quer enxergar, né? Então só vira, aí costa, faz uma laminha, passa no olhinho. E pronto. Ele precisava fazer isso, ele só falava, Não, veja. Uhum. Mas isso é para mostrar que o como não é nosso papel. A gente precisa ter clareza do que nós queremos na vida. Uma vez que a gente tem clareza no objetivo, claro, as coisas conspiram para nos levar até lá. E é isso. Todas as vezes ele fez essa pergunta. Uhum. Por quê? Porque é a hora que ele traz a gente para responsabilidade, porque a gente poderia pedir qualquer coisa. Sim. E, então, é isso que você quer? Eu vou te dar. Por quê? Porque a gente aprende a sair pedindo coisa e fala, não, se for da vontade de Deus, e a gente, divide a responsabilidade. Uhum. Porque se vier alguma coisa, Deus, por favor, né? Vem aqui, vamos sentar aqui e conversar, porque não foi bem isso. Não, o que queres que eu te faça? E a hora que essa ficha caiu para mim, eu entendi, eu falei... E foi quando eu voltei em Isaías, Uhum. e aí eu fui ler a passagem, né? Lá, né, a passagem da cruz, porque ele foi moído pelas nossas transgressões. A hora que eu li aquilo tudo, né, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a hora que eu fui lendo aquilo, eu entendi que eu não tinha mais nada para fazer. Deus já tinha feito tudo, Jesus já tinha feito tudo. Então, naquele momento, foi um momento que eu chorei muito. Por quê? Porque eu entendi, sabe quando a ficha caiu para mim, eu falei, eu tenho só que agradecer, já está feito. Já está feito. Então, quando Jesus fala, a criação foi consumada, Deus fala, a criação foi consumada, estava tudo pronto. Está tudo pronto. Só que como nós não nos apropriamos, porque a gente entende que a gente não merece, que a gente não pode, que a
a gente vai vivendo uma vida aquém do que a gente poderia viver. Uhum. E daquele momento eu comecei só a agradecer. Aí meu diálogo já terminou de mudar. Além de ser a mocinha, porque eu não ia precisar mais passar por nada. Eu falei, gente, vai dar tudo certo. Uhum. E aí operei isso aqui, tudo, faz todos os exames. Quando termina tudo certo, pesado, todo. Tá tudo certo. Ó, agora eu vou fazer aquele... Esqueci o nome do aparelho, que você passa para ver se tá no pulmão. Aí eu ri. Por quê? Hora que eu ri, porque metástase no pulmão. Aí o médico falou, olha, se for um ponto, a gente opera. Se forem vários pontinhos, a gente prolonga. Aí eu falei, o tratamento. Viu? Eu tenho mais essa história só. É a história, né, da crença. Eu sou a mocinha. Falei, então é só história para contar. E aconteceu exatamente do jeito que eu falei que ia acontecer. E a gente, né, fui fazer a tomografia, preparar para fazer o exame, ser cirurgião, e eu pensando, poxa, não, mas não tem outro jeito de resolver isso, eu não quero uma cicatriz aqui, ó a vaidade. Uhum. Não, eu não quero uma cicatriz aqui, não sei o que. E ele, não, olha, a gente vai ter que fazer, não tem jeito, tem que abrir para ver. E eu, puxa vida, e eu já agradecendo. Eu falei, bom, se de repente isso aqui é para eu lembrar, tudo que aconteceu tá certo. Sim. Tá tudo bem. E no final, quando a gente chegou já para marcar, já com a data, aí ele falou, ó, eu só preciso desse último pra gente entrar na cirurgia com esse último exame. Uhum. Aí ele, os linfonodos estão aqui inflamados e não tô achando. Aí eu já me levantei, passei, eu falei, não, peraí, doutor, peraí, deixa eu olhar. Você tá dizendo que não tem nada? Ele falou, olha aqui, não tem nada. Não tem nada, eu não preciso. Aí ele, não, mas peraí, daqui 6 meses. Eu falei, doutor, muitíssimo obrigado. Eu sei o que está acontecendo, muito obrigada, eu te agradeço. Aí voltei no cirurgião de cabeça e pescoço. Ele falou, não posso te dar alta porque tem todo o período. Eu falei, tudo bem. Mas... não, mas não é isso, tá, gente? Mas eu falei, pronto, Deus não faz nada pela metade. Então eu realmente me apropriei. Eu falei, eu sou filha. Deus não faz, é porque como a gente entende que a gente toma Deus como o que a gente conhece, né, pela nossa lente, sim, muitas vezes a gente bota Deus pequeno e ele, né, é infinitamente incrível. E a hora que você entende isso, você fala, puxa, só tinha que agradecer. E foi esse período. Nisso, eu comecei a estudar autoconhecimento para entender também, né? Sim. Porque quantas vezes a doença ela é recidiva, ela volta no outro lugar, câncer, sendo que eu observei que meu avô teve câncer, né? Faleceu de câncer. Meu tio faleceu de câncer. Meu pai faleceu de câncer. E eu vendo aquilo, aí eu falei assim, poxa, né? Uma necessidade de pertencimento. Eu diferença na família, isso não vai acontecer comigo. Eu falei, uma necessidade de pertencimento. Uhum. Eu falei, tá bom, já entendi, mas não precisa mais, encerra aqui. Aqui encerra. E foi a hora que eu fui observando. Então, eu comecei a observar as atitudes, eu comecei a ver como eles falavam, o que falavam. E aí você vai ver, não era no cérebro, outro era no olho, outro era próximo. Olha, era uma coisa incrível. Quando você começa a estudar, você fica encantada de ver. Além, né, do cuidado de Deus de criar a gente nos mínimos detalhes e sim, como nosso corpo, ele harmonicamente, ele funciona numa ordem, numa harmonia incrível, que você vê, bom, não pode ser alguém humano para fazer isso, tem que ser Deus mesmo. Uhum. Até quando algo começa a sair dos eixos, uhum, ele não sai uma vez e pronto, agora se lascou. Não, é aquilo, repetidas vezes, a gente vai internalizando aquilo até que aquilo se torna uma doença. Então a gente, né, lembra da mentalidade, da nossa mente? Ela é uma impressora 3D. Então a gente a gente manifesta fisicamente. Sim. E tudo é crença. Tudo é crença. A hora que a gente começa a entender que são as nossas convicções que fazem a gente ir até um lugar. Ontem mesmo, eu estava numa reunião e uma colega falando, ela falou, poxa, eu moro num lugar, daí a gente falando, né? Ela falou, eu moro num lugar, eu falei, que maravilha, que lugar maravilhoso você mora, aqui nas Açores. Ela falou, os melhores bares, os melhores lugares. Ela falou, não, pensa no bem, não é um lugar bom. Eu falei, como assim? Aí ela falou, não, porque senão você vai gastar demais. Eu falei, é hora de você levantar seu set point, você não tem que abrir mão do que você quer. A gente aprendeu a desejar algo, fala, não, isso é muito difícil. Ó a mentalidade, ó a crença. Não, eu acho que eu não vou conseguir, é muito difícil. Então, o que eu faço? Em vez de eu trabalhar minha mente, renovar minha mente a respeito de
experiências minhas que eu já vivi, eu já superei, ou mesmo, não, mas eu não tenho nenhuma experiência minha que eu possa validar. Tudo bem, então mas tem as outras pessoas, nós todos somos iguais. Né? Assim, nós vemos da mesma essência. Então, existem pessoas que alcançaram, que tiveram na mesma situação e alcançar? Então é hora de você ir trabalhando a sua mente a respeito disso para você aumentar o seu set point. De saúde, financeiro, todos, de relacionamento, né? Muito, né? Aqui se tem muito que, né? Brasília é um lugar que as mulheres, elas são muito bem sucedidas, mas elas acabam sozinhas. Gente, o que eu ouço disso é absurdo. Isso é uma crença limitante social. E aí você vai Parece falar... que é um dos lugares que as pessoas mais se divorciam, né? Pois exatamente. Aí fala, tá vendo? Olha, conta fatos, não argumentos. Tá, mas eu não preciso estar no meio disso. Eu que escolho. E a outra, né, porcentagem? Sim, exatamente. É uma porcentagem, é outra parte. Exatamente. Eu faço questão de estar na outra parte. Então, se falar, mas então você... Sim, casei de novo e já tá com 50. Exatamente. Né? E é isso. É como se... É quase que... Não, mas não vai bater na sua porta. Quase. Situações assim. É porque é tanta história que quase isso. Mas tudo são as crenças. E eu tenho várias amigas que falam, não adianta. Eu falei, observa a maneira que você está pensando. O que é que você está pensando? O que é que você está acreditando? O que você está sentindo? Por quê? Porque o pensamento é muito rápido, então muitas vezes a gente não consegue alcançar o pensamento. Então, como que a gente faz? A gente, através do comportamento da pessoa, a gente volta para o sentimento. O que eu estou acreditando para me sentir assim? Resposta vem. Não existe pergunta sem resposta. E nos seus atendimentos, porque você faz de empresas e individuais? Como que é que individuais. Funciona? Porque muitas vezes é muita indicação. Normalmente é indicação, sempre é alguém ligando, falando, Angélica, você fez um processo de coaching, eu também fez uns atendimentos com fulano de tal, que é o diretor não sei onde, o assessor. Eu falei, claro. Não, mas eu tô com problema na parte profissional. Eu falei, ok. Qualquer parte. Não faz diferença. É a crença, por quê? Porque ela tá internalizada ali. Na outra semana, eu atendi uma empreendedora e ela falando, olha, eu já tentei de tudo. Ela coach. Então, ela já chegou e ela também fez o curso de crença. Ela falou, mas, né? A dona do curso, ela falou, vai falar com a Angélica. Aí eu falei, claro, que honra, vamos embora, né? Vamos nos divertir. Aí no meio da conversa, ela, eu tô tentando assim. Aí eu falei, desculpa, você não quer. Se quiser, eu devolvo o dinheiro. Você não quer. A gente pode cancelar. Aí ela, como assim, Angélica? Eu falei, não, você não quer. Você não quer. Aí ela falou, quero sim. Eu falei, não. Você é extremamente capaz. Você tem um potencial de olhar, assim, sabe? A pessoa não cabe, é como se a carcaça dela, como se o corpo dela não coubesse o tanto que a pessoa é. Sabe quando você olha para a pessoa, você sente que a pessoa é muito? E aí ela falou, eu não posso, porque se eu fizer isso, meu marido, pode ser que eu acabe com o meu relacionamento. Eu falei, podia até ser, mas não é. Essa não cola, sabe? Aí eu falei, essa é muito superficial, não. E ela fala, não, mas é porque meus pais, né, eles sempre foram muito exigentes, não sei o que, não, eu não podia, imagina, não sei o que. Eu falei, não. Aí ela foi me dando as crenças. Sim. Aí eu falei, não. Isso aí é a desculpinha que você tá achando, que você tá fingindo, tá acreditando para você estar onde você está justificando, onde você o lugar que você escolheu ficar, no seu furozinho de coco. E você tá, que é quentinho, só que é uma areia movediça. A gente não nota, só que a gente vai cada vez afundando mais. E a gente não acostuma, dali a pouco o cheiro, você nem sente aquele cheiro todo. Pois é isso que a gente se coloca muitas vezes. E aí eu falei assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você está gastando sua energia e seu tempo para justificar o porquê que você não está se desenvolvendo. Porque você começa não, mas é porque a única coisa que deu certo mesmo na minha vida foi a minha família. Então eu não posso abrir mão da família. Porque aí, se eu abrir mão, eu vou ser uma mãe, sabe, relaxada de qualquer jeito. Aí eu falei, não. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Tá. Ela falou, eu não consegui. Ela muito mental. Ela falou, eu não consigo. Eu falei, então tá bom. Vamos deixar pra lá. Né? Então, não, mas me conta. Eu falei, vamos. E aí pronto, a gente começou a conversar, tudo. Aí eu falei, bom. Ela falou, eu tô com muita dificuldade de visualizar. Eu falei, sem meta, sem clareza de onde a gente vai chegar, a gente não chega a lugar nenhum. É que nem o Joe Dispenza,
não sei se você conhece, é um médico americano que sofreu um acidente. Ele era ciclista, sofreu um acidente, foi atropelado. E ele foi trabalhando a mente dele para ele ter essa reconstrução, né, dos nervos, né? Levou 6 semanas para ele começar né, porque ele falou, eu sou cirurgião ortopédico. Então, necessariamente, eu sei exatamente o que vai acontecer na minha coluna. Eu preciso visualizar. De uma maneira, então, ele levou 6 semanas para ele conseguir. Todos os dias ele meditava e ele ia entrando né, assim, visualizando e vendo. É como se ele estivesse fazendo a cirurgia. Até que na 6ª semana, ele falou, agora tá. Agora a coluna tá... É como se ele estivesse tentando e a coisa não estivesse fluindo. Até que ele falou... Sabe quando ele sentiu algo diferente, falou, agora funciona. Parece que ali o corpo começou a responder e reagir. Ele é o cara que mais faz palestra pelo mundo todo. E eu já li os livros, e agora ouvindo, porque é isso, né? O dia todo, sempre que eu tenho, eu tô estudando, tô ouvindo. Já leu aquele livro Cure a Sua Vida? Não. Não? Ah, vou te mostrar. Preciso. Ele fala exatamente de doenças e o que cada uma é no que seu nem emocional, entendeu? É ela. Então eu tenho esse. É ela, maravilhosa. E é isso, e ela foi precursora disso. Na minha lombar, né? E aí eu fui dar uma olhada, falei, tem alguma coisa aí. Aí foi, na verdade, uma coach que eu conheço, que eu fiz um processo com ela, só que mais para empreendedorismo e tal. E aí ela me falou desse livro, eu comprei, fui ler. Eu falei, meu Deus, é tudo interligado. Sabe qual foi a crença dessa cliente? Colega, e aí você cliente. descobriu o quê? Conversando porque com ela. porque eu falei, eu quero, né? Então visualiza. Daí ela falou, eu não consigo passar os exercícios, que ela estava numa mentoria, eu não consigo passar os exercícios, porque eu não consigo visualizar. Eu falei, claro, você não quer. Aí ela, não sei. Aí eu falei, bom, não vamos ficar batendo de frente. Eu falei, então tá, me conta. Não sei. Gente, mas ia ser incrível, né? Imagina, você já com sucesso. Por quê? Porque até eu já fui buscando tudo. Então eu fui falando, você fazendo isso. Então eu fui criando o cenário de vida dela. Entendi. Falando. Nessa hora que eu olhei, ela tava aos prantos. Ela falou, não. Eu falei, não, o quê? Ela falou, eu não vou. Se eu der certo, eu vou provar que meus pais fizeram um bom trabalho. Eles não fizeram, eles foram negligentes comigo. Você consegue acreditar o tanto que essa crença é comum? A gente passa uma vida se boicotando, fazendo as coisas não darem certo. A gente caminha, quer dizer, quem vê fala, nossa, coitadinha, ela se esforça tanto. Gente, como que dá errado? No final dá errado. Por quê? Porque ela se sentiu negligenciada pelos pais. Porque o pai era ausente. Então, quando chegava também, não era uma pessoa muito presente mesmo. A mãe trabalhava e a mãe não dava... Ela estava sobrecarregada. Gente que é, né, jornada dupla, aquela coisa toda. E ela, não, bobagem. Tipo, não dando atenção. E ela falou, eu praticamente me criei. Então, você imagina uma criança que já tem uma percepção, quer dizer, tem criança que tem aquele algo a mais. Ela foi aprendendo, ela falou, vou ter que me virar sozinha. E ela foi se virando. Só que em algum momento, algo ali mexeu de um jeito que ela falou, tá, mas se eu der muito certo, se eu tiver sucesso, foi isso que ela falou. Se eu tiver sucesso, o mérito é dos meus pais. Ela preferia não ter inconscientemente, mas foi inconscientemente. Ela nunca ela falou, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando nela. Olha, mas ela ficou irritada. Aí ela chorou, ficou irritada. Aí eu falei, bom, e a gente pegou mesmo. É aquela hora que a gente sente, pegou no fígado, né? Eu falei, agora sim. As outras eram crenças mais superficiais. Ela falou, já entendi, tudo certo. Muito obrigado, vambora. E pronto, terminamos a sessão. No dia seguinte, cedo, eu já mandei mensagem, falei, como você acordou? Por quê? Porque ela estava nessa fase, sabe quando você acorda, que você não sabe nem, que meleca, por que eu acordei? Ela falou, Angélica, eu nem me lembro quando que eu acordei tão disposta. Eu tô me sentindo como se o mundo tivesse aberto as cortinas para mim e falar, agora é sua vez. Eu tô me sentindo completamente de peito aberto, com energia. Ela falou, nada me segura. Eu falei, excelente. E aí você vai falar, é mágica? Não. Percepção, mudança de paradigma, mudança de crença. É a hora que você substitui uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Sim. E aí a gente vê o tanto que a nossa mentalidade, a maneira que a gente se enxerga, as historinhas que nós contamos para validar tudo isso, mantém a gente nesse, né, muitas vezes, rodando círculo.
A gente não consegue procrastinando. Eu não posso fazer. Não, porque não, eu não quero errar. Porque não posso fazer, porque não, né? Imagina se eu erro. Não posso. Ou não mereço, né? Ou não então, mereço. Não vou mesmo, não vou, então. Porque tem pessoas que falam, não, eu mereço, mas eu sei que eu dou conta, mas então eu dou uma freada. Outras pessoas não, porque eu vi uma vida toda da mãe que era inútil, que era burra, não sei. Porque tem isso. A gente tem pais diversos de todas as maneiras. Sim. E é nesse momento que elas criam, né? Até converso assim, muito sobre isso com as minhas amigas, enfim. O quanto a gente tem acesso a informações hoje em dia. Você entra no YouTube, você entra no Instagram, você tem acesso a informações absurdas que os nossos pais não tiveram. Não tiveram. Eles não poderiam, assim, a maioria, né? São pais que fizeram tudo pelos filhos, né? Sim. Que amam mais do que tudo, mas não tinham acesso a informação nenhuma. Não faziam terapia, não tinha acesso a mentalidade, a nada. Eles faziam com o que eles tinham. Sim. E da forma que eles foram criados, que era uma forma mais precária ainda, né? Que replicaram o que aprenderam, que entenderam que era o correto. E se você virar falar, não é. Nunca foi maldade. E a gente que tem acesso a tantas informações agora, poder fazer diferente com os nossos filhos, dentro dos nossos relacionamentos. Mas o que a gente faz? A gente né? senta numa cadeirinha, né? Nossa cadeirinha da realeza e fala, errado. Certo? A gente começa a julgar. E não é para julgar. Cada um sabe, só cada um sabe o que sentiu, o que aquilo representa. Eu nunca tenho como dizer, eu já sei o que você está me falando. Quem vai me dizer qual é a sua crença é você. É você que vai saber onde dói, o que aquilo representa para você, de onde isso está vindo. E é então incrível. É importante você encontrar, de fato... Sim, o pininho ali, a chave. E são várias, em várias áreas, em várias situações. Tem uma, né? A de autoimagem, ela é a central praticamente. Por quê? Porque ela é dela que vai... É como se fosse uma casca de cebola, é dela que, né, vai criando a casca. Então, muitas vezes é muito difícil, acontece, de você também conseguir já acessar ela. A pessoa tem que estar muito aberta, tipo. Entendi. Mas ela, normalmente, ela está inconscientemente relutando e se protegendo, porque ela acha que aquilo... é muito bom. Ela não está achando que aquilo é ruim. Ela era em algum momento uma crença boa, que no meio do caminho ela não serviu mais. Só que a gente esquece que a gente tem que ir trocando as roupas velhas, os pensamentos que não fazem mais sentido, mas a gente quer acumular tudo. É a tal da história do, não, mas eu quero algo novo. Eu falei, então solta. Solta. Porque para você receber algo novo, você tem que estar com a mão disponível. Você tem que soltar o que você tem para você receber o novo. E muitas vezes, como a gente entendeu uma crença coletiva que tudo é muito difícil, as coisas não caem do céu, e não é assim, é como se umas pessoas têm facilidade e outras não. Deus jamais faria as coisas pela metade. Eu falar, não, para vocês sim, para vocês não. Quanto mais a gente lê, principalmente a Bíblia, a gente entende que é uma carta de amor de um pai para o filho, assim, no meu ver. E ele mostra o caráter dele. Então, você vê o quanto Deus é cuidadoso com a gente. Que ele nos criou. E aí vai falar assim, não, ele só abençoa fulano, quem pulou no pezinho. Assim, não. Olha quantas pessoas que falam, homens de Deus, e eles todos erraram em diversos momentos. E nem por isso Deus deixou de abençoar. Imagina se Deus esperasse a gente estar perfeito para abençoar a gente ou para as coisas acontecerem na nossa vida. Não. É que nem crença de que eu não posso errar, crença, né, da perfeição. Porque a gente entende que errar é algo grotesco. E não é. Para mim, é um ajuste de rota. Pensa que uma criança, quando ela cai, ela vai dizer, os estudos que ela cai quase 1000 vezes. Imagina se cada vez que cai, você fala, nossa, que burrice, hein? Nossa, mas que menino. Não vai. Não, desiste. Fica sentadinha, eu vou te dar as coisas, porque você não vai dar nada, não, amor. Não. A gente entende, a gente acha bonitinho, ajuda, a gente dá a mão. Por quê? Porque é a hora que a criança tá sabendo o pezinho dele até onde vai. Muitas vezes não é isso. Estica a mãozinha, tá achando que vai chegar no sofá, não chega. Ele tá descobrindo qual é a distância do bracinho, o equilíbrio, ele tá calibrando o sistema dele. A gente tá vivendo nossa vida pela primeira vez. E a gente tá achando que sabe de tudo. Você falou isso, eu lembrei ontem, eu fui comer pizza com meu filho, né? Eu tenho um filho de 4 aninhos. E aí a gente foi comer e a moça trouxe um copo de vidro pra ele e pra mim. Mas eu falei, ok, né? Ele tem que aprender com as coisas. Mas assim, na hora eu nem percebi. E do nada, a gente lá, ele foi e bateu o bracinho e caiu, quebrou o copo, né? Ele olhou assustado. Mamãe, desculpa, não sei o que. Eu falei, não, meu filho, uai.
acontece, você não viu e tal. Eu falei, moça, desculpa. Aí o olho dele começou a lacrimejar, assim, ele começou, eu falei, filho, isso acontece, você não viu, nananã. E aí eu fiquei raciocinando de quando eu era criança, ou quando eu vejo vários pais com os filhos, o tanto que fica irritado, porque o tempo inteiro Nossa, criança... que absurdo, como é que não prestou atenção? O tempo inteiro criança erra, não erra, mas tá Não, aprendendo. ela tá aprendendo. Ela não sabe, nem sabia que quebrar, sabe, ele tava vendo o desenho, aí ele fez assim, esbarrou e quebrou. Sim, ele tava focado. É, exatamente. E eu fico assim, o quão é importante você ter um olhar diferenciado, Sim, né? sim. Porque Tá muitas presente vezes na mesmo. minha infância eu não tive isso, assim, eram gritando no meu ouvido, Sim. falando, sabe, alguma coisa. Não pode. Mas você quebrou e agora eu vou ter que pagar e não sei o que, entendeu? E eu tenho esse olhar com meu filho, assim, muitas vezes, pela minha Você tá personalidade, eu fico assim, eu me controlo e falo, não, ele é a criança, não sou eu. Exatamente. Ele precisa de um adulto que De um vai adulto. calibrando. Eu sou adulta. É. Por que eu vou ficar estressada, irritada com uma Exatamente. coisa que não... E é ser isso. feito. Não, e não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não Aí eu é. fui acalmando ele e ele não chorou. E geralmente ele chora bastante, assim, é desde que ele saiu da minha barriga, ele é chorão. E aí ele foi acalmando, voltando pro desenho dele. Eu falei, ai, graças a Deus eu fui diferente do que poderia ser, né? Então, eu acho que esse olhar, esse autoconhecimento, até quando você tem filhos, você quer ser melhor do que os seus pais foram pra você, né? Sim. Então, é uma crença, assim, de que eu vejo muitas vezes os pais se colocando em lugares de como eles foram tratados. E eu te digo que, para mim, um dos maiores presentes foi eu receber um feedback dos meus filhos. Eles já são adultos. Eu falo as crianças, mas minhas crianças já têm quase 30 anos. E eu era... Meu lema, olha a minha crença que eu nem achava, né? Meu lema era, eu sou mãe, eu não tenho que ser legal. Então, eu era brava. Todo mundo achava que aquilo era um QG, tinha hora pra tudo, tinha não sei o que, parará, porque eu tava trabalhando muito, então eu controlava todo mundo pelo telefone, eu não tinha nunca hora pra chegar. E sempre tudo foi regradinho, assim. não vai sair Não, do seu, 7h30 né? tem que dormir, mas você não é todo mundo, e aí você repete, faz. E numa dessas, uma das últimas vezes que eu vim para Brasília, e eles falaram. A minha do meio mesmo, ela é muito minha Xerox, né, autenticada, mas é isso, a versão melhorada, né? E aí, ela falando, né? Falou, meu Deus, lá vem a mamãe, não sei o quê, ela chega, né? É um QG isso aqui. E aí, ela tá estranha, né? Não sei o quê. E eu falei, tá, mas e aí? Ou não, o que você acha disso? Porque mesmo eles já adultos, quando eu me mudei, eles já eram adultos. Mas mesmo assim, Você olha, controlava isso, assim, E aí eu fui começando a olhar para mim e olhar para eles como pessoas, como indivíduos, e que eles não eram minha continuação, eles eram indivíduos completamente diferentes. Quando eu comecei a olhar para eles, eu falei, quem são as pessoas incríveis? Eu falei, não acredito que eu tenho um dedinho aqui. Nossa, eu tenho uma partezinha minha, isso. Meu Deus, que pessoas incríveis. Sabe quando você fica assim, de queixo caído? E aí foi quando essa minha filha falou, nossa, você é a mãe que eu nunca imaginei que eu podia ter. Eu falei, puxa. Eu falei, nem eu imaginei que a gente pudesse chegar um dia numa conversa dessa. Mas... São 3? São 3. São 2 meninas e um menino. E eu comecei, à medida, eu permiti que até assim, porque antes eu não permitia certas coisas, era do meu jeito. Sim. E eles falaram, você faz uma sessão comigo? Uai, eles me viam o tempo todo, falando, atendendo. Não, tá morrendo? Tá quebrado? Tá morrendo? Então por que tá me incomodando? Era assim, que eu tava sempre trabalhando. Entendi. E aí depois atendendo, e aí foi quando eu comecei a olhar pra mim. Eles falaram, mãe, eu quero uma sessão de crença. Eu quero uma sessão de valores. Eu falei, você sabe o que é valores? Você sabe quais são os seus valores pessoais? Você entende como atendê-los? Me especializei muito nisso. Aí eles, não, olha que eu fui ter o prazer de fazer. Nossa. Eu sei que para eles foi um presente, mas para mim foi mais. Por quê? Porque aquele momento, que é quando, principalmente na sessão de valores, quando você identifica, a pessoa consegue identificar os valores dela, e a gente mostra como atender, ensina como ela atender os próprios valores, porque já não tem como fazer o outro atender os nossos valores, eles são nossos. Então a gente deixa de estar de pires na mão, esperando que o outro faça e veja que a gente atende. É um presente para a pessoa. E aí tô eu ali presenciando algo incrível. Então, para mim, não tem uma vez que eu não me emocione, que eu não fique encantada, porque aí você vê a essência da pessoa. É algo maravilhoso de ver. Então, eu tive a oportunidade, meus filhos pediram.
E eu fiz com o maior prazer, mãe. Ai, que lindo. E cresça. Isso porque, pra mim, eu vou desativando. A gente tem muitas. Então, eu vou Aham. observando minhas atitudes. O que eu tô pensando? Então, em qualquer momento, eu tô fazendo, Uhum. né? Eu tô sempre alerta para isso. Não que isso é uma maluquice, mas é algo que me ajuda a estar mais presente. Algumas respostas, algumas coisas. Eu falo, olha os gatilhos aí. E a gente vai, a maturidade vai chegando. Sim, também Eu tenho tem isso. uma colega minha, terapeuta, é uma amiga mesmo. Você falou do copo. Aham. E ela falava exatamente isso. Ela falou, eu tinha medo de quebrar um copo. Porque se eu quebrasse o copo, eu ia apanhar. Olha aí. E aí ela falou, bom, eu queria São dar um coisas jeito de não bobas, mas que apanhar. eu sei que são. E aí ela falava, eu queria não apanhar. Porque ela falou, pra mim a pior coisa é Aham. violência física. Então, eu tenho pavor de violência. Aí chegou pra mãe dela e falou, mãe, o que eu faço? Se eu quebrar o copo e te falar, eu apanho? Não, se eu quebrar o copo e te contar. falar, Aham. eu apanho. Ela falou, você apanha. Porque você não tem que quebrar o copo. Mas se eu apanhar, ela falou, você apanha de qualquer jeito. Você não tem nem que quebrar o copo. Ai, É meu isso, ela Deus. falou. Se eu quebrar o copo e te contar, você apanha. Se eu não te contar, você apanha do mesmo jeito, você não tem que quebrar o copo. Ela falou, quer dizer, eu não tenho Pode saída. errar, né? É, Aquilo não do posso, errar. errar. E o quanto isso a gente arrasta por uma vida toda. A gente E pra limita todas as as nossas áreas da vida, É, né, é gente? incrível. Ela é uma artista plástica incrível, Aham. maravilhosa. Ela jogava os desenhos dela fora, porque ela achava que não tava. Sabe aqueles desenhos realistas, incríveis, Sei. incríveis, de você se emocionar de ver. Aham. E ela fala, não tá bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente, porque se minha mãe e meu pai são meus pais, e que a princípio, São o que as que é? minhas referências Minhas de referências, eles me amam. Se eles acham que eu não sou bom o suficiente, quem é que vai achar? Você carrega isso por uma vida toda. Uhum. E a gente leva isso, muitas vezes, para todos os grupos de relacionamento, para qualquer contexto, qualquer equipe que a gente esteja, a gente vai sempre observar. E isso é o quê? É o comportamento da pessoa. Você nota pelo comportamento que ela está sentindo, automaticamente está pensando. Uhum. E é baseado nisso. Se meu pai, que é meu pai, não confia em mim, não acredita em mim, quem é que vai? Tem gente que já desistiu. Gente, um Você- simples copo, olha o que faz na vida de uma pessoa. Você né? Bizarro. arrasta uma vida toda de oportunidades perdidas, de infortúnio, de situações que você fala, puxa, poderia fazer tão mais, eu gostaria de tanta coisa na minha vida e eu abri mão porque eu não acreditava em mim. E aí, muitas vezes, como a criança, por ser criança, ela nunca acha que o problema são os pais, porque os pais são as referências, como você São disse. perfeitos, né? Exatamente. Então, o problema sou eu. Autoimagem. Uhum. Você entende como você vai criando a sua autoimagem? Uhum. Totalmente deturpada a visão de uma criança. Por isso que autoconhecimento é para todos. Sim. Porque é a hora que você começa a olhar para si, olhar de adulto. Então, é a hora que você realmente se acolhe. Você fala, não, você interpretou de um jeito, sabe, infantil daquela maneira, de Aham. acordo com o que você viu. E olhando de outro ângulo, nem era bem aquilo. Uhum. Né? Porque aí a gente vai contando a história, aí já vai modificando, vai aprimorando, e aí a história fica muito diferente. Então Tem é hora um- que. Tem um outro Volta ponto pra quando si. você estava falando, que eu lembrei desse de você tem que trabalhar muito para você ter, né? A minha mãe sempre trabalhou muito, ela trabalha até hoje, já é aposentada e continua trabalhando. Então eu vi a minha mãe trabalhar desde pequena, ela é aeromoça. Então, rala, minha filha. Tipo assim, viaja 5 dias Aham. e tal. É bem pesado, assim. Aham. O povo acha que é só conhecer os lugares, né? passear. Eles chegam e Aham. vão dormir no hotel, porque eles estão mortos de Aham. cansado. Não né? consegue nem aproveitar, né? É. Então, eu sempre vi minha mãe ralando muito. E na minha cabeça, eu tinha que ser assim também. Aham. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar. 13, eu era uma criança. Eu fui emancipada. Eu pedi para ser emancipada, porque eu queria trabalhar. Então, eu comecei trabalhando em loja de vender roupa. Uhum. Trabalhei em várias lojas aqui em Brasília. E eu fico assim, cara, eu olho uma criança de 13 anos e eu falo, que absurdo, né? Como que eu fiz isso? Mas Isso é uma absurdo. necessidade É. de validação, de pertencimento. Fala, É. mãe, olha, eu me espelho em você. É. E eu não tinha essa Não, visão, assim, é não o enxerguei isso. amor. É, É. tudo por amor, E gente. eu queria, Nada assim, a minha diferente disso. independência, queria Sim. comprar as minhas coisas, ter o meu dinheiro. 13 Olha, mamãe. anos, tá? Olha, gente, incrível. Criança. E aí, hoje eu vejo, eu acho um absurdo, que eu falo, cara, eu tinha que estar focada na escola, focada em outras coisas. Brincando, não, se brincando, divertindo. não trabalhando.
eu queria ter as minhas coisas. E tinha, né? De fato, eu tenho uma irmã mais velha. E nessa época que eu comecei a trabalhar, a gente estava com problemas financeiros em casa. E eu comecei a ter as minhas coisas e eu emprestava tudo para minha irmã, dividia com ela, né? Então, ela pôde ter acesso a algumas coisas que os nossos pais não tinham condições de dar. Aí reforçou aqui, ó, tá vendo como eu fiz certo? Que escolha boa. Pois é, né? Exatamente. E aí eu sempre trabalhei muito, assim, às vezes trabalhava em 2 lugares. Me formei em jornalismo, trabalhava em 2 lugares, chegava 10 horas da noite em casa. Mesmo cansado, você achava lindo? Achava lindo, né? Mas era uma pessoa extremamente irritada. Sim, porque você não cuida de você, não cuida da saúde, não cuida de nada. Exatamente. Quando eu entrei para a área da beleza, também trabalhei muito. Eu trabalhava assim, de 8, 9 horas, também até 10 horas. 7 horas, 8 horas. E você nem vê passar. Nem vi. Como eu amei, né, a parte da beleza, aí você trabalha com gosto. Com gosto. Né? Era super cansativo, mas eu amava, amo isso que eu faço. Então, trabalhei muito. Quando eu tive o Augusto, o meu filho, eu comecei a cortar. Porque eu acho que eu encontrei algo que eu amo muito mais. Né? Aí eu comecei a cortar. Falei, não, eu preciso ficar mais com ele, não sei o quê. Comecei a limitar. E aí também chega uma etapa da sua vida onde eu já tenho a minha clientela formada e tudo mais. E eu comecei assim, gente, dá para eu focar em outras coisas. Eu não preciso estar aqui dentro atendendo em horário comercial de 8 às 8, de 8 às 18, igual uma maluca, curvada. Eu posso ser mais inteligente. Comecei a ter estratégias nas minhas escolhas. Hoje, eu trabalho bem menos do que eu trabalhava antes. E eu confesso que é uma coisa que vem na minha cabeça. Você tinha que trabalhar mais. Para ganhar mais. O quanto você ganha, você tem que trabalhar mais. Eu ganho mais. Hoje em dia, trabalhando menos. Mas é isso. Você fala, que coisa louca. Em vez de você falar, que crença ótima. Então, eu posso trabalhar menos e ganhar mais. Mas é porque existe uma crença de esforço. Mas é uma crença de esforço muito... ela é muito social. Muito social, Fora que a crença de esforço... Né? No Brasil, isso, A crença de esforço, ela tá muito ligada ao alto valor. Trabalhar não vai cair do céu. Exatamente. Árvore não dá dinheiro. O quê? Não. Tudo é difícil. Porque tá fácil, lá vem. Se prepare porque vai vir bomba. Tá todo mundo passando perrengue, tá todo mundo... Não, se conseguiu fácil desse jeito, tem alguma coisa errada. Não, então tem algum meio ilícito. Olha quanta crença social a gente tem e a gente... aprimora e a gente repete. Exatamente, a gente repassa. E crença de esforço, ela normalmente é uma crença de alto valor. Por quê? Porque eu preciso validar meu valor. É como se eu só tivesse valor através do olhar do outro. Se o outro me reconhece, então tá tudo bem. Mas se por acaso alguém passou, não reconheceu, falar, tá bom. Esse relatório... Nossa, o que eu fiz de errado? Ai, meu Deus, isso aqui... Não, então tem que fazer de novo. Também, eu dormi. Se eu tivesse virado à noite, com certeza eu teria prestado atenção em outro detalhe aqui, nesses números. Eu não... Por quê? Porque a gente aprendeu a se pautar no nosso alto valor. A gente dá o que é de mais importante para as pessoas, né? Que é o nosso valor, a gente dá na mão do outro. Só que o outro não tem como. Ele nem tá entendendo que... É como se ele virasse as costas, cada um com sua mochilinha. Aí você pega... algo muito precioso, joga na mochila dele. Ele nem sabe que tá lá na mochila. E ele vai falar, o que é isso? É pedregulho. Que pedregulho? Isso aqui é um diamante. Isso aqui é o meu valor. O valor é seu. E o mais importante, que eu tenho caminhado nisso tudo, que eu tenho entendido, que se eu fizer mais, ou se eu fizer menos, nada vai mudar meu valor. O valor nosso, ele já é intrínseco. Quando nós fomos criados, a gente já tinha um valor muito alto. Sim. Não é à toa que Jesus morreu por nós. E é incrível, a hora que a gente entende isso. Claro que a gente vai renovando a nossa mente. Por quê? Porque a gente tinha crenças que a gente precisa provar que a gente vale, provar que a gente faz certo, provar que a gente tem valor. A hora que a gente entende que nada do que a gente faz vai aumentar ou diminuir o nosso valor, né? Você já começa a agradecer, porque você fala, que presente. Aí você começa a olhar a sua vida e fala, gente... essa experiência ela é muito mais divertida do que pesarosa, como a maioria das pessoas fala. É muito difícil, é muito complicado, é muito sofrimento. O sofrimento é apego. Apego às nossas certezas, o que a gente acredita que é, a gente não quer nem ouvir e conversar. Quando a gente solta, a história do soltar. Quando a gente solta aquela certeza, a gente caminha. E
as coisas vão Uma fluindo. outra crença que eu tinha, bizarra, falando aqui da área da beleza, eu sou do jornalismo, trabalhei muitos anos como jornalista. Quando eu mudei para área da beleza, fui fazer design de sobrancelha. Meu pai, acho que ele queria morrer, sabe? Você vai o quê? Tirar pelos da sobrancelha? Não, ele ficou... Nem entende direito. Não é saber. Muitos anos me mandando concurso. Ó, vai ter concurso da polícia. Ah, vai ter Brasília, concurso né? Brasília vai ter concurso de não sei o quê. Estuda. Minha irmã é diferente, super diferente de mim. É concursada. Fez tudo. O dela. Ela olhou, viu você fazendo e falou, opa, olha meu pai e minha mãe falando isso pra Priscila. Não, peraí, deixa eu fazer direito. Tá, gente, tá vendo? Tô fazendo direito. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, já tinha personalidade diferente. Não tem como. Sabe, já tive loja de roupa dentro do meu carro, vendia na igreja. Deus, que legal, roupa, que bacana. Então, eu sempre me virei muito. Eu não me via como, sabe, uma funcionária pública ali, cumprindo aquele horário, aquele negócio. Não parece comigo. Só que, para eu tirar essa crença, fiquei 5 anos estudando. Trabalhei na Globo. Como? Trabalhei na Band. Agora você vai ser designer de sobrancelha? Jogar tudo? Como assim? E então eu tinha vergonha no início, sabe? De falar o que eu tava fazendo, assim. Eu fazia design de sobrancelha e maquiagem. E eu tinha vergonha, só que ao mesmo tempo, quando eu estava fazendo aquilo ali, eu amava, sabe? Falei, meu Deus, como eu gosto disso, sabe? Parece que você se pertence. Sim. E aí, aos poucos, né? Eu fui fazendo cursos, eu fui me especializando, eu fui tendo um baita de um orgulho daquilo que eu tava fazendo, sabe? Vendo as mulheres se olhando diferente no espelho. É lindo. É lindo. Eu comecei a olhar com um olhar diferente, de, sabe, assim, é como belo. Se você conseguisse transbordar toda a beleza delas, né? Exatamente. Com coisa mais linda. E pela minha mão, sabe? Eu falo, isso. cara, Deus me deu um dom na minha mão aqui, ó. Que eu posso fazer em qualquer lugar, sabe? Que é qualquer. Eu não preciso de um lugar chiquérrimo pra fazer o que eu faço. Posso fazer na casa da pessoa, no sofá, no banco, entendeu? Em qualquer lugar. Tô viajando. Eu tô viajando com as minhas amigas. Ai, Pri, por favor, faz minha maquiagem, até hoje, faz minha sobrancelha, minha família. Ah, Pri, chegou, vamos fazer sobrancelha. Tipo todo mundo. Todo mundo na sala da minha avó, eu fazendo sobrancelha. Então eu falo assim, gente, que legal. E todo mundo, ai, nossa, Pri, tô me sentindo bem. Eu falo, gente, é tão simples, mas é tão valoroso. Eu me sinto com mais valor fazendo isso do que quando eu era jornalista, sabe? Porque eu não via tanto sentido, assim, no que eu fazia, sabe? Eu sempre busquei isso. Eu falei, eu quero trabalhar com algo que me dê sentido. A gente busca servir, isso é do ser humano. E quando a gente não consegue ver esse retorno, né? Será que eu tô servindo mesmo? Eu tô me servindo, né? Mas é isso. Aí a gente começa a ficar meio perdido. E quando a gente acha algo que realmente faz a diferença... Gente, é aquele sorriso da pessoa, a hora que você tá tendo, que ela fala, sabe, que ela olha no espelho? Eu fico imaginando a sua satisfação de você ver, nossa, não pode nem chorar, né? Porque senão estraga a maquiagem, mas, gente, que lindo. Eu falo, gente, tem muito valor o que eu faço. Não precisei ficar 5 anos na faculdade, mas já tô há 7 anos fazendo o que eu faço. E não por isso, assim, eu fiz muitos cursos. Eu me especializei demais, investi em mim nisso, sabe? E hoje, o mais legal que eu tô com o podcast, então eu uni as duas coisas, o jornalismo com a beleza. E eu falo, nossa, agora eu dei um sentido pro jornalismo na minha vida. Entendeu? É isso, agora você tá ligando os pontos lá atrás e você fala, puxa, nada por acaso, né? Nunca. Mas eu assumi o meu dom, digamos assim, sem vergonha. Então eu tirei a crença que eu tinha de que eu estava sendo inferior fazendo isso e assumir aquilo que Deus me fez para ser, para fazer, entendeu? E hoje eu tô unindo as coisas e eu falo, gente, que bom que o autoconhecimento é muito importante, né? Para você poder passar por cima dessas coisas que foram colocadas dentro de você. Você Brasília vê que aquilo não faz sentido. E é Brasília, porque quando eu fui para Salvador, ninguém nem sabe o que é isso, porque quase, né? Concurso que não sei o que. Uai, como assim? Todo mundo trabalha. Não, e trabalha. E também, não, mas aqui no contact center, né? Não, no ar-condicionado, você vai trabalhar 6 horas, vai ter isso. Não, todo mundo gosta da informalidade. Eu falo,
Gente, eu cresci, eu fui criada aqui. Então, aquilo ficou arraigado. Meus amigos todos são concursados. E aí, só que meu pai era tudo concursado bem, né? Também não, sim, meu pai era gosta. concursado e saiu. Saiu. Então, quer dizer, eu não aderi enquanto todos os meus amigos praticamente concursados, mas Angélica. E eu olhava, né? Ó, de novo a referência. Eu falei, mas meu pai não era. E foi tudo perfeito, bem. Então tudo bem. Mas é muito isso, a hora que você se encontra, e você falando isso, para mim é algo, é o mais incrível, porque todas as vezes que você termina uma sessão, Priscila, eu acho que é a mesma sensação que você tem, porque quando você vê a satisfação da pessoa, parece que é como se ela tivesse um peso, ela tá tirando uma capa, é como se, é aquele desenho que a pessoa tá quebrando, né, que a pessoa é gorda, ali tá uma pessoa magrinha, ela vai quebrando toda aquela carcaça. Sim. É incrível. Por quê? Porque ela fala, eu nem pareço, parece que eu nem me lembro direito o que eu pensava. Porque é como se você desconectasse. É incrível de você se emocionar. É aquela... Tanto que o pessoal fala, mas você não fica cansado? É uma sessão até a noite. Eu falei, gente, elas... É uma troca de energia. Eu termino, tem dias que eu preciso levantar, dar umas puladinhas. Porque sabe quando parece que a energia veio toda pra mim? Mas vem, porque né? eu saio ali... ligadíssima. É como se toda aquela alegria da pessoa viesse pra mim, a emoção dela. Nossa, é muito, muito. Eu falo, gente, como, né? Eu fui atrás pra cuidar de mim, pra me curar. Pra te curar, e exato. é isso, todo Que mundo lindo. tem essa dor, tem dores. E aí, como que eu vou falar? Não, eu continuo estudando, não vou parar de estudar nunca, cursos e cursos, mas como que eu vou falar assim, não, eu vou ficar calada? Não, isso é impossível, você não consegue. É onde eu tô, é num almoço, eu não sei o quê. Dali a pouco tem um monte de gente. Aí tem uma pessoa, nossa, você falou um negócio, eu tô com vontade. Meu Deus, o que eu falei? Eu falei que... Ai, não, porque Angélica, se você não pode conversar com ela, eu falei, ai, meu Deus. Eu juro que tem horas que eu falo, vou ficar bem quietinha. Não dá. Não, dá é impossível. Dali a pouco, não, mas você sabe? E eu vou conversando, brincando, rindo. Porque é entender, isso não é para ser algo pesado. Isso é uma oportunidade da gente olhar e criar uma vida diferente. Sim. Então, é um presente. É um presente. É um presente. Se encontrar então, na vida, eu acho que é um presente. Né? Agora sim. Eu também, graças a Deus. Coisa boa. Agora sim, tem alguma crença ou algumas, sei lá, umas 3, assim, que mais acontece, assim, que dos seus atendimentos que mais se repetem? É de não merecimento, né? De que eu não sou suficiente. Não, eu não vou dar conta, eu tenho medo de errar. As pessoas têm um medo excessivo de errar. Então, é a crença da perfeição. A pessoa não quer, ela acha que se ela errar, ela vai perder um casamento, ela vai perder o emprego, ela não se permite errar. Então, são as pessoas que mais procrastinam, porque elas deixam de agir. O medo toma conta delas. É que nem aquelas pessoas que têm fobia de pessoas, ela começa a não ir no shopping, então dali a pouco ela só vai nas reuniões, e o medo ele vai tomando conta, era só para ele ser um alerta, ele é útil. Só que quando ele passa da medida, ele começa a privar a gente das coisas. Então, a gente acreditar que a gente não dá conta, que a gente não tem valor, ou que tudo é muito difícil, né? Que eu não posso errar, gente. E alto valor. Eu não sou boa o suficiente. Essa é a que mais acontece. E vamos dizer assim, é o cerne de tudo. Se eu não me acho autossuficiente para dar conta, ou suficiente para alcançar o que eu desejo, meus sonhos eu paro de sonhar. Eu deixo de sonhar. Falo, não, mas como é que você tá vendo? Eu tô vivendo, né? Deixa a vida me levar. Sim. Porque eu nem crio mais, eu nem crio metas, porque eu nem vou alcançar mesmo. Mas isso é tão inconsciente que a pessoa não repara. Mas é porque ela acredita mesmo que ela não é suficiente de alcançar uma vida incrível. Aquilo é para os outros, não para ela. Porque as pessoas, quando elas são muito dentro da crença, ela começa a achar que as pessoas são diferentes. Se ela tem mais dinheiro... Não, ela ali descobriu uma maneira, né? Ela desbloqueou uma maneira. Isso não quer dizer que em todas as áreas ela tá com tudo perfeito, não. Ela também está trabalhando isso. Só que ela já viu o que acontece ali, então ela consegue ir replicando. Então, falar assim, tem uma pessoa perfeita. Não existe. Isso faz parte da nossa jornada. E como nós somos criadores da nossa realidade, vivendo essa experiência pela primeira vez, como é que a gente vai acertar? Então, a gente está ajustando a rota. De novo, olha a minha crença de ser a mocinha da história. Ou eu fiz a coisa certa e deu muito, né? Legal, deu muito bom. Ou então, eu não fiz direito. Eu falo, opa, então eu aprendi. Então eu tô ganhando.
Então eu ganhei dos dois jeitos. Eu ganhei acertando, eu ganhei aprendendo. Continuei sendo a mocinha da história. Errando, né? Não, O mas é errar isso, aprender, é ajuste, né? é exatamente o ajuste de rota. Eu já entendi que é daquele jeito não funciona. Eu posso fazer de outro jeito, fazer de outro jeito. E tudo isso é aprendizado. É o que você está falando. Puxa, mas será que eu perdi tempo? Será, poxa, eu passei por tantas áreas, fiz tanto isso, fiz tanto aquilo. Ah, eu errei. Se eu tivesse feito isso, teria dado certo. Não, tem como saber, não. É a sabedoria, é a sabedoria. Foi tudo isso, todos esses pontinhos que te fizeram chegar onde você está. Então não tem erro. É aprendizado. E a hora que a gente começa a entender isso, é a hora que você começa a tirar essas camadas. Você vai tirando as mochilas, sabe as pedras da sua mochila? Aí você vai falar, já a mochila tá vazia. Não precisa nem de mochila. Só que, vamos um passo de cada vez. Não precisa falar, vamos jogar fora. Mas devagar. E como que funciona, assim, seus atendimentos? São sessões, você vai fazendo, tem um pacote, como é que é isso? Bom, é isso, né? Vamos dizer assim, uma sessão de crença, normalmente a pessoa vem por indicação, né? Online. Porque imagina, se for online. Se for presencial, aí eu converso Hoje você mora aqui em Brasília. Hoje eu moro em Brasília. Se for presencial, complica, porque a pessoa fala pouco. Então aí ela não para e não, né? Então é online, mas né, ela é o tempo que precisar levar. Então menos de 2h30, aquelas 2h30 pelo menos 2h30 que você separa para conversar. Não, é aquela hora que você senta pra gente conversar. Sim. Por quê? Porque é a hora que eu trago, eu vou explicando tudo, principalmente para quem não entende nada. Veio porque alguém indicou e falou, isso nossa, os resultados na primeira sessão, na primeira sessão. Tá. Não, todas elas. Todas elas. Se for crença, é isso. Sim. Né? Agora, muitas vezes você vai fazer o pacote mesmo do coaching, aí é diferente. Você vai montar outras coisas de acordo com o que a pessoa está precisando. Sim. Agora, uma sessão de crença, ela dura umas 2h30 pelo menos. Quando a pessoa faz um pacote, ela fala, não, eu quero umas 4, 5 sessões. Aí ela precisa de mais sessões. Mas eu sei que... E aí a gente vai fazendo. Só que tem todo um caminhar, né? Tem todo aquele caminhar que a gente vai junto e vai explicando. Muitas vezes eu falo, você reparou? Eu já tinha reparado isso assim. Sabe? É porque é como se você voltasse à autonomia da pessoa. Uhum. Você está preparando a pessoa para que ela observe. Que ela não precise de outra pessoa o tempo todo falando, olha, observou isso. No início, tudo é novidade. Então, ela vai falar, é assim? Nossa... Então, muitas vezes, nunca é uma sessão só. Sim. Então, né, a gente faz uma sessão e depois vai falar, eu querendo fazer mais sessões. Como é feito? Sempre tem, a gente faz um pacote e depois sempre tem um bônus, porque um mês depois eu quero, não, mas me conta. E eu não espero um mês, não. Dali a pouco eu falo, e aí, como você tá? Eu quero saber. Por quê? Porque você tá na torcida, você tá vendo, você se envolve, é muito bacana. Então, tem os pacotes, tem as sessões individuais. Lá no seu Instagram, quem quiser tem o link de contato, tem o link, manda no direct. Pode mandar no direct, pode mandar no contato, não tem problema. E, né, aí a pessoa normalmente, eu mando um formulário e a pessoa fala o que ela quer. Aí eu ligo e vamos conversar. Vamos conversar só um pouquinho, vamos conversar. E é bom, por quê? Porque daí a pessoa explica mais ou menos, aí eu já entendi. Então vamos. Aí a gente monta um pacote e a gente faz as sessões. E normalmente, mas e já tá acabando? Eu falei, relaxa que a gente... Não, porque se acabar, a gente já tem que fazer um pacote, calma. Você também tem que usufruir, você tem que sentir os resultados de tudo que você tá modificando na sua vida. Então, respira, observa as coisas. Isso? Semanal para a pessoa ter esse tempo dela ver a continuidade, para que ela veja mesmo os resultados efetivos. Porque ela fala, tem coisas que parece que já aconteceu, crenças minhas, parecia que tinha... Sabe aquele negócio, parece uma gelatina, parece que alguma coisa tinha mudado. Eu falei, gente, parece que eu nem tô no mesmo lugar. Juro por Deus. Era uma sensação, é como mudasse a maneira de você olhar as coisas. E é muito engraçado, porque outras pessoas falaram isso também. Angélica, parece que... O que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Não tem mágica, não tem hipnose, não tem nada. É conversa. A gente vai conversando e a gente vai acessando. Né? Mas eu nunca falei isso pra ninguém. Como é que eu falo isso pra você? Eu falei, a gente tá conversando, a gente tá só descontraindo. É só um bate-papo, muito legal e divertido e as coisas vão caminhando. Então, vira e mexe, terminou um pacote, né? A pessoa já pode ligar no outro? Pode. Mas, espere mais um pouquinho.
Você vai falar comigo sempre que quiser, você me chama, eu sempre respondo. Uhum. 24 horas eu estou ligado. Agora não mais. Né? Eu paro na hora de dormir, eu tenho minhas outras atividades, mas estou sempre disponível. Sempre que chamam, já estou precisando disso. Ontem mesmo, depois da reunião, eu vi um amigo, não sei o que, na hora que você quiser conversar. Eu estou à disposição. Ele, não, Angélica, porque eu sei que não sei o que eu já ouvi muito falar. Eu falei, tá. Vamos só conversar, só nós. É uma conversa. Não, porque eu não tenho como pagar. Eu falei, eu não falei nada disso. Só vamos bater um papo, só a gente. Aí ele, eu quero. Eu falei, então tá bom. Só um bate-papo vai ser. É isso, porque não é. Né, que você mas faz. é isso. Você não vai falar, não, eu vou marcar com você porque eu quero. Não. É mais. A vida é tão mais que isso. Então, é uma caminhada muito divertida. Que bom, Obrigada, gostei tanto de conversar com você. Acho que a gente podia ficar conversando aqui, né? E eu converso pouco, né? Eu também converso de ter com as minhas clientes, né? Então, meu filho, que não Adoro. falta é papo, Adoro. né? É bom demais. Adoro. Mas muito obrigada Eu por que você ter agradeço aceitado o pela nosso oportunidade. convite, de participar aqui, viu? Muito Isso é muito grata. especial, que bom. Muito Que você grata encontrou pela o seu oportunidade. lugar no mundo, isso é muito importante. Que E que você presente. faz outras pessoas encontrarem os lugares delas, né? Então, isso é sensacional. Que você continue aí, né? Que a gente continue, né? Essa que a gente caminhada continue. linda. Exatamente. Que a gente alcance mais pessoas e que a gente consiga transbordar essa beleza delas. Porque Isso que eu ia te é perguntar isso, né? agora. Da beleza, pra gente finalizar aqui. O que é beleza pra você? eu posso dizer, de constatar que beleza é a gente conseguir ver a essência da pessoa. E é a coisa mais linda. Eu acho que presenteada todas as vezes que eu tive oportunidade de ver a pessoa despida de todas as crenças e de todos os pré-conceitos sociais e ela mostrar o que ela pensava, como ela achava e o que ela, né, os princípios, os valores, e ela se olhando, ela falou, eu acho que é isso, isso. Gente, a pessoa, ela desabrocha, é lindo, lindo, lindo de ver. Para mim é um presente. É aquela hora que eu falo, eu acho que não tem que cobrar, porque eu tô ganhando, né? Você, eu tô ganhando 2 vezes, porque, puxa, eu tô presenciando algo lindo. Então, a essência da pessoa, você se reconectar, você conseguir olhar a sua essência, você permitir que a sua essência transborde, é isso, nós somos um manancial, um chafariz. E quando a gente se conecta à nossa essência, é tão belo, é tão bonito, que a gente transborda e todo mundo consegue acessar, né? Por quê? Porque numa fonte, se ela tem a função, ela exerce a função dela, todo mundo é beneficiado. Sim. Porque as pessoas vão ali tomar água da fonte do transbordo. Não é que, não, mas todo mundo vai tomar e eu vou ficar sem. Não, você cada vez transborda mais. E é isso, é a essência. Nossa, maravilhosa. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você também que acompanhou o nosso podcast com essa pessoa maravilhosa. Se você chegou até aqui, já curte, deixa seu comentário e compartilha com alguém que você conhece, que com certeza você conhece alguém que tem uma crença limitante, né? Sim. Compartilha aí. Não esquece de deixar o seu comentário e falar o que você achou. E também, eu acho que pode fazer umas perguntas. Claro, o que você acha? Claro. Com o maior prazer do mundo. Não é? Faz umas perguntas aqui abaixo. Juro que vou responder. A Angélica vai responder vocês. Porque senão eu vou querer responder um monte de paz. Respondo com o maior prazer e eu vou tentar ser sucinta. Ótimo. Não Então, prometo, mas tento. Já segue também a Angélica lá no Instagram. Vamos colocar aqui embaixo o @ dela de novo, tá? É isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.